Então, a definição de ansiedade é uma resposta natural ao estresse, medo ou apreensão sobre o futuro. Eu trouxe aqui esses 2 pontos, porque esses 2 pontos, a maior parte dos profissionais falam sobre eles, e a gente vai aprender a desmistificar isso. Será que a ansiedade é uma resposta natural ao estresse? Vamos começar com esse ponto? Se a ansiedade é uma resposta natural do estresse que acontece, por que tem pessoas que ficam estressadas e que não são ansiosas? Se é uma resposta natural. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas que são extremamente nervosas, mas que não têm ansiedade. Que o que deixa elas nervosas não tem nada a ver com ansiedade. E aí? Como que a gente pode dizer que ansiedade é excesso de cortisol? Cortisol, sim, é um hormônio que traz preocupações, ou seja, sempre que eu estou preocupada, que eu estou num momento de alerta, que eu estou precisando pensar, eu preciso do cortisol. O cortisol é a resposta automática do meu corpo a essa preocupação. A quando eu tenho que pensar rápido, quando eu tenho que estar mais ativa, quando eu tenho que estar em estado de alerta. É uma resposta. Mas não significa que o fato de eu ter mais estresse, eu vou ser ansiosa. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é mostrar para vocês um ponto. Terapeutas biomicrohertz que estão nessa live. Ansiedade é sinal do quê? Quero que vocês já escrevam aí para a gente já aproveitar isso para ser uma grande aula aqui também. Vocês já passaram por esse módulo base de base emocional da ansiedade e depressão, o que é? Então você já tem tudo o que é necessário para responder isso com categoria aqui nessa live. Então, o que é a ansiedade em si? Quando nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de um trauma emocional que o paciente passou. Olha lá, ó, Natália já trazendo aqui um trauma de impacto, normalmente, a ansiedade. Então, é um trauma emocional que esse paciente passou e que não vivenciou agora. Querem um exemplo? Eu estava assistindo agorinha. Eu fui jantar, e então coloquei, eu estou vendo aquela série que tem da Netflix sobre a Simone Biles. E estava falando sobre ela em Tóquio e estava falando depois, o que aconteceu com ela depois de Tóquio, né? E todo mundo deve ter visto em algum momento que a Simone Biles em Tóquio fez o primeiro aparelho e quando ela foi fazer o do Pachenko, ela teve que parar e saiu dali e falou assim, olha, caí errado e eu senti que eu podia morrer, inclusive, porque eu tive ali uma crise e eu sei que eu tô tendo, eles chamam isso de twister, que é a inversão, ou seja, a falta de realidade do lugar onde estão, e ela sentiu isso, e ela falou, olha, eu não quero mais competir, eu não estou me sentindo bem. Só que olha só, e é engraçado isso, gente, eu já trabalho com isso também há 10 anos, né, então seria impossível não ter percebido isso. Na altura que isso aconteceu, eu sou muito fã de ginástica rítmica, e de ginástica olímpica, então nem se fala. E aí, quando eu estava assistindo, eu falei assim, gente, essa menina, ela deve ter passado por algum tipo de trauma antes de vir aqui para a competição, porque a reação dela não é uma reação de quem acabou de passar por uma situação limite, é de quem estava numa situação limite. E eu tinha pensado, já desde aquela altura, quando eu vi, tinha saído pouco tempo antes dos Jogos Olímpicos, tinha saído aquela reportagem da Federação dos Estados Unidos que tinha sido abusada por um massagista, fisioterapeuta, que abusava das meninas, das jovens atletas. E eu falei assim, olha, cheira-me a mim que a Simone também estava lá e que isso deve ter afetado ela, porque tinha saído logo naquela altura. Mas eu pensei isso, falei até em casa, mas deixei passar. E agora, nessa série, ela primeiro fala do processo que ela passou e depois ela fala que o que tinha acontecido é que ela não estava sabendo lidar com esse fato dela ter passado por esse abuso, e ela foi abusada também. Então, ou seja, foi uma resposta a um trauma emocional, de impacto e de acúmulo. Impacto porque, para quem não é ainda um terapeuta biomicrohertz, ou para quem não trabalha com ansiedade e depressão, talvez não saiba, impacto porque foi uma situação pontual que acontece, mas a partir do momento que ela passa a ser sistemática, ela passa a ser um trauma acumulativo. Então, toda ansiedade, ela vai necessariamente ter passado por um trauma emocional. Uma situação em que aquele paciente vivenciou algo que para ele foi terrível. E a partir daquele momento, ele começa a entrar num processo de, Cláudia Silva também acertou, de luta ou fuga. Então, o sentimento da ansiedade, ele traz esse sentimento de luta ou fuga. Eu preciso fugir daquilo, ou eu preciso lutar contra isso. No caso dela, ela precisou fugir daquilo. Ela precisou sair daquilo. Ela não conseguia mais entrar num trampolim sem ficar com medo. E aí a gente vai falar, eu peguei esse copo de água para vocês perceberem, que uma gota que caia é só uma gota, certo? Se eu cair essa gotinha, que está resistente aqui, ó, mas se cair essa gotinha,
vou até deixar cair fora do copo, que eu acabo e vou beber essa água, ó. Se cair essa gotinha dentro de um copo, não é nada, pois não? Mas e quando tem muitas gotas lá dentro? E quando esse copo já está cheio? Essa gotinha pode transbordar. Então, os traumas, eles vão ou sendo de impacto ou de acúmulo. De impacto é o que chega e derrama essa água de uma vez toda no chão, e o de acúmulo é o que vai enchendo, 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 até o momento de derramar fora daqui. Então, quando nós estamos falando de ansiedade, ela não é por excesso de estresse. Ela não é uma resposta natural do estresse. E eu quero que vocês desmistifiquem isso, senão vocês vão olhar para um paciente que tem ansiedade e pensar que ele é estressado. E quantos pacientes que têm ansiedade que são calmos? E quantos pacientes que têm ansiedade que são pessoas que sempre foram extremamente controladas, extremamente equilibradas emocionalmente? Hoje também eu fiz um vídeo mostrando que não existe só depressão, mas daqui a pouco eu vou falar da depressão, triste, apática, sem vida, sem vontade de fazer nada. Existe o outro lado também. E se a gente continuar olhando sempre com os mesmos olhos, nós vamos cometer sempre os mesmos erros. Então, não. A ansiedade não é uma resposta do estresse, é uma resposta do trauma emocional que foi vivenciado pelo paciente, tá? O segundo ponto aqui que eu quero colocar é medo ou apreensão sobre o futuro? Esse também é um mito. E eu quero ensinar para vocês hoje em relação aos mitos, porque vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. É um medo ou apreensão com o futuro? É também um medo ou apreensão com o futuro. Mas o medo que o paciente tem é que aquilo volte a acontecer, que se repita aquilo que magoou, que se repita o mesmo cenário, que se repita a mesma situação. Por isso, um paciente com ansiedade facilmente pode desenvolver depressão. Por quê? Pensa comigo, eu tenho ansiedade. Aí eu vou no shopping e eu tenho uma crise de ansiedade no meio do shopping. Eu tô com os meus amigos, eu sinto que eu passei a maior vergonha. Eu sinto que tudo que aconteceu ali eu fui exposta. Eu fico pensando que os meus amigos no dia seguinte vão me ridicularizar, que eles vão falar de mim, que todas as pessoas viram que eu passei mal e que não sabem o que eu tenho. Nem eu sequer sei o que eu tenho. A partir daquele momento, qual a chance de um amigo meu me ligar para ir no shopping e eu vou querer passar de novo pela mesma situação? Eu não sei o que aconteceu. Se eu soubesse, se você, quando o paciente sabe, não, o que aconteceu foi porque a porta abriu. Então, é só não abrir a porta, certo? Eu entro num processo de evitação. Mas e quando eu não sei o que aconteceu? Eu não quero correr o risco de novo. É quase como você está dirigindo e você tem uma pane no volante. Qual a chance de você dirigir de novo sem medo dessa pane? Então, é também um pouco do que a gente vê no processo da Simone, quando ela está lá, indo para dar o salto, e ela fala, não, isso vai acontecer de novo, isso vai acontecer de novo, isso vai acontecer de novo, e o medo dela aumenta e cria uma apreensão sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Por quê? Porque o pensamento de uma pessoa que tem ansiedade, ele está o tempo todo não querendo viver aquilo que já aconteceu. E por isso ele fica pensando em vários cenários que façam com que ele não passe. Agora tem um ponto importante. Todos os pacientes com ansiedade, eles estão num processo de luta ou fuga, isso é verdade. Mas aí a gente tem que abrir um aspas para falar de algo muito importante e que talvez você só vá ouvir nessa live.